Olha só, a ansiedade, muitas vezes, ela nasce de um único pensamento. É incrível, né? Então hoje, a gente vai mergulhar num guia bem prático para entender e, o que é mais importante, para transformar aqueles padrões de pensamento que acabam alimentando essa ansiedade. É uma jornada que a gente faz junto, com calma e com dedicação. É que o ponto de partida é sempre esse. Existe uma conexão direta, sabe? A maneira como a gente pensa, bom, isso influencia diretamente como a gente se sente. Nossos pensamentos não são só um barulhinho de fundo, não. Pelo contrário, eles podem ser o gatilho, o combustível mesmo da ansiedade. Sacar essa ideia já é o primeiro grande passo para começar a mudar. E aqui a gente consegue ver esse contraste de uma forma bem clara. Pensa assim, de um lado, a gente tem os tais pensamentos automáticos negativos. Sabe aquela vozinha interna que sempre imagina o pior cenário possível ou que fica criticando tudo que a gente faz? É isso aí. E do outro lado está o nosso objetivo, que é cultivar perspectivas realistas. Ou seja, um jeito de olhar as coisas que seja mais equilibrado, mais construtivo. Bom, e este aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender o elo entre pensamento e ansiedade. Depois, vamos mapear a mente, descobrir umas ferramentas para o momento, aprender a construir resiliência e, por fim, dar o primeiro passo adiante. Então vamos lá para a nossa primeira parte, o elo, pensamento e ansiedade. Porque, para a gente conseguir mudar qualquer coisa, primeiro a gente precisa entender como funciona esse ciclo entre o que se passa na cabeça e o que a gente sente. Tá, mas e como é que esse ciclo funciona na prática? É simples, pensamentos negativos que ficam se repetindo, aquela coisa de sempre esperar o pior, eles não ficam ali parados, quietinhos, eles agem. Eles ativamente desencadeiam e até pioram os sentimentos de ansiedade. E olha, só de reconhecer que esse padrão existe já é um passo gigante para começar a quebrar ele. Beleza, agora que a gente já entendeu o ciclo, vamos para a segunda parte, mapeando a mente. Agora é hora de aprender a identificar e a desafiar esses pensamentos. Pode pensar nisso aqui como nosso kit de ferramentas prático. E esse processo é bem ativo, tá? Tem duas partes que são essenciais. O primeiro passo é a consciência. É tipo acender a luz e identificar quais são os padrões de pensamento que funcionam como gatilho. E o segundo passo é a ação, que é desafiar de forma ativa mesmo se esses pensamentos são válidos. A ideia não é ignorar, mas sim questionar. Mas, na prática, como é que se identifica esses padrões? Olha, uma ferramenta super poderosa é manter um diário de pensamentos. Parece simples, mas o ato de escrever ajuda a tirar as coisas de dentro da cabeça, sabe? Colocar no papel. Isso acaba revelando padrões que se repetem e traz uma clareza enorme. Ok? E para aquele segundo passo, o de desafiar, tem uma pergunta que é muito poderosa. Em vez de simplesmente aceitar uma preocupação como se fosse uma verdade absoluta, vale a pena questionar quais são as chances reais disso acontecer. Essa pergunta muda tudo. Ela tira o foco da suposição e joga para a busca por evidências. Tudo bem, já entendemos como identificar e desafiar os pensamentos. Então vamos em frente para a seção 3, ferramentas para o momento. Agora o papo é sobre estratégias práticas para lidar com a ansiedade bem na hora que ela aparece. E uma das ferramentas mais potentes que existem é o mindfulness, a famosa atenção plena. A prática em si é simples, mas o efeito é transformador. É sobre estar totalmente presente, no aqui e agora, sem ficar julgando. Quando a gente consegue se ancorar no presente, a gente corta o combustível da ansiedade. Porque, a ansiedade vive de ficar remoendo o passado e se preocupando com o futuro. Mas não é só mindfulness, não. Existe todo um leque de habilidades de enfrentamento. Tem técnicas que usam o corpo, como a respiração profunda, e também atividades que engajam a gente de um jeito positivo, tipo ouvir música, ler um livro. O segredo aqui não é tentar fazer tudo de uma vez. É encontrar o que funciona melhor para cada um e, aos pouquinhos, transformar isso num hábito. Certo. Agora a gente sai um pouco do apagar o incêndio do momento e passa para a construção de algo mais duradouro. Vamos para a seção 4, construindo resiliência. O objetivo aqui é desenvolver uma força emocional que se sustente a longo prazo. E essa frase aqui, ela é fundamental para essa jornada. Ter autocompaixão não é um luxo, gente, é uma necessidade. Entender que o progresso vai ter altos e baixos e que ter gentileza consigo nesse processo é uma parte essencial para construir resiliência. E um princípio-chave para construir essa resiliência é justamente isso: dar um passo de cada vez. Em vez de querer uma transformação gigantesca da noite pro dia, o ideal é estabelecer metas pequenas, sabe? Coisas que são alcançáveis.
Isso ajuda a combater aquela sensação de estar sobrecarregado e permite que a gente celebre cada pequena vitória no caminho. Outro pilar bem importante da resiliência é a autorregulação emocional. E olha, isso não tem nada a ver com suprimir emoções, tá? É o contrário. É a habilidade de reconhecer o que se está sentindo, aceitar e conseguir gerenciar isso de uma forma saudável. E o mais legal é que isso é uma habilidade, ou seja, dá para desenvolver com prática e com paciência. E finalmente, a gente chega na nossa última parte, o primeiro passo adiante. Agora é aquele momento de sair da teoria e ir para a prática, de transformar todo esse conhecimento em ação de verdade. Então vamos só recapitular o nosso kit de ferramentas. A gente viu como identificar e desafiar pensamentos, falamos sobre usar o mindfulness e outras habilidades para lidar com o agora e, para o longo prazo, sobre a importância de definir metas realistas e, claro, praticar a autocompaixão. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A questão não é mudar tudo da noite para o dia, de jeito nenhum. A pergunta é qual pequeno passo, por menor que pareça, pode ser dado hoje mesmo para começar a colocar tudo isso em prática? Porque é assim que a jornada começa, com uma simples ação.